Tudo bem? Olá, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Eu cancelei o primeiro vídeo porque ele tava com o telefone, não dava para girar depois que tinha começado aí a transmissão. E aí, o pessoal vai se animar nesse frio? Semana passada tava de camiseta. Hoje eu tô aqui com casaco, blusa de frio, meia, morrendo de frio. Inverno na primavera. Muito bem, já já a gente começa, o pessoal vai chegando. E hoje a gente vai falar dos mitos e das crenças sobre alimentação saudável, né? Que será que nos aproxima, que será que nos afasta? Oi, Eli! Boa noite! Muito bem. Então tá legal, o pessoal chegando aí, boa noite a todos e todas. Eu sou Tatiana Mazeto e tenho uma empresa, sou sócia fundadora junto com a Eliana, da Sirva-se com Afeto. E a gente gosta muito desse tema, né? Vive esse tema. E a gente vai falar, a gente vem falando, na verdade, né, de alimentação saudável. E a gente fez uma transição para alimentação consciente, exatamente por causa dessa live de hoje, né? Então, assim, quais são os mitos, quais são as crenças que às vezes afastam as pessoas desse caminho aí, né, de alimentação saudável. Oi, Gi, boa noite. Eu dou sim, dou sim. Estou fazendo só uma apresentação enquanto o pessoal está chegando. E hoje eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu pensei em alguns mitos, mas eu acho que tem mais. E aí vai ser muito legal, né, que vocês tragam aí essas nossas falas, né? Tanto de alimentação saudável quanto de alimentação, né, em termos gerais. E tem umas coisas muito interessantes, assim, pra gente pensar junto, né? Mas é isso. Então tá bom. Então quem estiver por aí, puder me dar um oi, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, bem-vindas. E a gente já começa já falando aí desse tema, tá bom? Tá todo mundo agasalhadinho hoje? Desculpa, viu, gente? Eu tô com a voz meio anasalada. Eu estou aí com uma gripinha chata, mas ok. Fora isso, tá tranquilo. É só uma gripinha mesmo. Oi, Vera. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Como eu disse, hoje espero que vocês enriqueçam ao máximo pra gente mandar bala aqui, tentar levantar o máximo possível desses mitos e questionar, né? É isso. Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Obrigada, viu, pela presença. Muito feliz aí de ver vocês por aqui. Muito bom. Então, porque o pessoal tá chegando. Imagina, Vera. Muito legal. Olha, Gi, eu tô aqui falando, né? Começando, mas eu acho que não deu 5 minutos, não. Aí a gente fica aqui, né? Falando um oi. Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite, Pedro. Como vão? Tudo bem? Vou me apresentar, então. Vou me apresentar. Me apresentei no comecinho, aí o pessoal vai chegando. Então, bora lá. Então, eu sou Tatiana Mazeto, sou sócia fundadora da Sirva-se com Afeto. A Sirva-se hoje tem várias frentes, né? E uma delas é essa pesquisa e essa fala sobre alimentação consciente. E a gente quer muito deixar isso, né? Levar isso para as pessoas. A gente leva isso através das nossas comidinhas prontas, através das nossas, né, do nosso aconselhamento em transição alimentar e dos nossos cursos também. Então, se vocês quiserem saber mais,
conhecer um pouquinho, ver as dicas, né? O que, que a gente vem fazendo e falando. O Insta é Sirva-se com Afeto, tá bom? Você, todos muito bem-vindos lá. E é isso. Minha formação em psicologia, e a gente vai falar hoje dos mitos e crenças acerca, e não só de alimentação saudável, mas de alimentação, né? Pra gente poder pensar juntos aí, será que tem algum tipo de pensamento que eu preciso deixar de lado, desconstruir, para poder construir novos, né? Deixa eu ver aqui, Daisy. Olá! Tô contando, Gi. A Gi aí falou, pediu 5 minutinhos, né, para conseguir compartilhar. E oi, Vitor, boa noite. Então é isso, assim, a gente tem um amor muito grande porque isso faz parte da nossa vida, né? Fez parte aí da mudança muito fortemente da minha história, né? Com a alimentação. Então, eu tive um transtorno alimentar durante muitos anos e eu sempre fiquei pensando mesmo que eu gostaria de lidar com esse transtorno de uma forma muito tranquila mesmo, né? Tranquila no sentido de que buscar a causa, né? Tratar a causa e pagar o preço mesmo dessa escolha, né? De querer tratar a causa, que não é tão simples assim. E aí as coisas foram acontecendo, né? Parei de comer carne, né? Fiquei aí com uma alimentação vegetariana. Aí a gente começou a trabalhar com alimentação vegana na Sirva-se. Então, muito da nossa alimentação, da minha alimentação é vegana, não 100%. Mas aí também veio a história da alimentação consciente, da gente estar presente, da gente estar questionando e olhando para os nossos comportamentos alimentares. Então as coisas foram acontecendo e foram sendo ampliadas e isso é muito legal. A gente fica muito feliz, é muito gratificante, né? E é isso. Fazer uma mudança de hábito em qualquer área da nossa vida, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Então, portanto, a gente tem aí uma das frentes é o aconselhamento e mentoria na transição, né? Às vezes a pessoa até já cozinha, já come, né, de uma forma aí mais saudável, enfim, aí tem um ou outro ajuste para fazer e de repente, né, complementar esse repertório, né, aumentar, sair da mesmice culinária, né? Tem gente que fica ali só girando ali em torno de alguns alimentos, de algumas possibilidades, de algum tipo de preparo. Então a gente faz esse trabalho também. Tem muitas coisas aí. Mas é isso. Pronto, dona Gi? O que você acha? Vamos lá? Então, como eu falei no começo, então quem não tava, eu vou pedir aí uma gentileza para ir colocando os comentários sobre mitos, né? Sobre alimentação. Então eu vou até começar com um que eu acho muito engraçado quando eu ouço isso, que não tem a ver exatamente com alimentação saudável, mas é uma daquelas falas assim, por exemplo, do churrasco. Então, a gente vai fazer salada, né? A gente faz uma saladinha, tal. Não, se eu vou comer salada em churrasco, né? Para comer salada eu como em casa. Então, churrasco eu vou para comer carne, né? Então a gente ouve esse tipo de coisa, quem nunca ouviu ou quem nunca falou, né? Então isso é uma coisa até pra gente, ok, maravilha, Gi. Então assim, esse é um, né, na verdade não é nem mito, mas é um dos tipos de comportamento que a gente tem, não só do churrasco, mas com festas também, né? A gente vê a festa como uma grande possibilidade, né? Além de rever amigos e parentes, tal, que eu acho que isso, né? Espero que isso seja um grande, né, incentivador da pessoa ir na festa e não só a comida, mas a gente acaba exagerando, né? E indo com esse ímpeto mesmo de comer às vezes coisas que a gente não come no nosso dia a dia, ou que a gente, né, uma coisa diferente e tal, ou coisa que a gente gosta muito, e aí a gente acaba realmente comendo mais do que
do que deveria. É a mesma coisa quando está reunido família, amigos e tal. Então isso tudo ele gera mesmo um movimento, um comportamento que é mais compulsivo, né? Menos consciente. A gente vai comendo e não vai se dando conta, né, da quantidade, né? E às vezes a gente sai da festa também falando mal, né? Que a comida não foi suficiente, né? Enfim, que não estava tão boa assim. Então a gente tem esse hábito assim de ir para as festas com esse foco às vezes aumentado para a comida. Não que a comida não seja importante, a comida sempre uniu as pessoas e sempre vai conseguir, né, unir. Tem muita questão afetiva girando aí em torno da nossa alimentação, né? Muitas lembranças boas, principalmente de reunião, né? De famílias, de amigos e tal, mas a gente fica afastado aí desse olhar mais consciente, dessa presença, né? Então é tanto estímulo que a gente acaba se perdendo um pouco, né? Muito bem. Isso aí, acho que eu não deixei ninguém no vácuo, não. Então essa é uma. Se alguém for lembrando, coloca aí, tá, gente? Que a gente vai conversando sobre isso. Outra coisa que eu percebi também, que a gente, né, já ouviu bastante, é aquela história assim do comer de 3 em 3 horas. Então, vamos comer de 3 em 3 horas. Então, assim, uma coisa imposta que é comer de 3 em 3 horas, às vezes não dá, né? Então, assim, isso é uma coisa que vem de fora, vem uma ordem, né? Assim, um ideal para que você coma menos, né? Que essa que é a ideia, e aí você regra nesses horários. Mas, de novo, esse comer de 3 em 3 horas vai afastar a gente da nossa observação interna. Será que eu tenho fome de 3 em 3 horas, né? Será que eu realmente quero comer isso, né? E se de repente eu comer um pouco mais numa refeição, né? E ficar satisfeita um tempo maior. Não vou querer comer de 3 em 3 horas, e às vezes tem você come uma fruta, come isso, come aquilo. Então, assim, essas coisas sempre impostas, sempre vindo de fora. Oi, tudo bem, Elaine? Boa noite. Elas só vão reforçar o que a gente até falou, inclusive na live anterior, né? O que eu falei, que é a questão da restrição gerando compulsão, né? Então, quando vem de fora, a gente perde de novo uma oportunidade de se olhar, né? Então, assim, e também, que não é o foco da live hoje, mas existem vários tipos de fome, né? Então, assim, que fome é essa, né, que eu tenho, que eu preciso de repente alimentar ou é a alma ou alimentar o estômago, né? É uma fome emocional ou uma fome realmente biológica, né? Então é isso. Então esse alimentar de 3 em 3 horas, eu acho que realmente é muito importante a gente conseguir olhar para isso e ver se a gente tem fome, se a gente funciona dessa forma ou não, né? Então isso é extremamente pessoal. Então isso é uma coisa que eu marquei. A outra coisa é que a alimentação saudável é mais cara, né? Então tem lá de repente um mito que é alimentação. Lógico que a gente sabe, né? A gente não vai tampar o sol com a peneira. Então, assim, se você tá com fome, tá na rua, você compra um pacote de bolacha no mercado por R$2, por R$2,50, dependendo do mercado, até por um e pouco, né? Então, só que isso, de novo, é aquela história, é o barato, né? Que, enfim, onde é que vai dar esse barato, né? Eu acho que não vai ser muito bom a longo prazo. Então, quando a gente fala de alimentação saudável é mais cara, o que será que a gente está querendo? O que a gente está pensando? Né? Quais são as substituições possíveis? Né? Então, assim, ontem até eu e ali nós fomos numa palestra e foi abordado exatamente isso, né? Então, eu acho importante a gente pensar quais são as substituições possíveis para aquele alimento que às vezes a gente não consegue comprar num valor que caiba no nosso orçamento, né? Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem
é simples, assim, quinua com arroz integral. Se a gente mora em São Paulo ou nos grandes centros e que tem aí acesso à zona cerealista, que a gente tenha essa facilidade, com certeza a gente vai encontrar esses alimentos todos com um valor muito menor. Mas se a gente mora, né, num lugar onde tem ali, né, o supermercado, que é o foco ali das compras, a gente não tem acesso, enfim, o que acontece? O valor é um absurdo, né? Para vocês terem uma ideia, gente, assim, eu comprei um orégano, 10 gramas o orégano. 10 gramas de orégano é R$ 1,99. Se a gente colocar no quilo, é 199 o quilo do orégano. Então, assim, 199 o quilo do orégano é uma coisa para 10 gramas, né? Eu acho que é uma coisa um pouco a mais, se a gente pensar, né? Então, não dá. E aí você vai numa zona cerealista, por exemplo, o quilo do orégano, aliás, ninguém compra quilo, né? Porque vem orégano para 100 famílias, né? Mas se você comprar, por exemplo, 100 gramas de orégano, você vai pagar no máximo, vou arredondando aí, R$ 2, 100 gramas, né? R$ 3 que seja, mas a diferença é muito absurda. Então, assim, aqueles pacotinhos com tempero, aqueles pacotinhos, né, por exemplo, bicarbonato de sódio. Então, assim, a diferença é absurda. Quinua, né, às vezes paga numa zona cerealista R$ 22, no mercado tá 50, 60, né, o quilo. Então, e esse é uma outra coisa que a gente não faz, transformar isso em quilo, né? Então, a gente olha ali o valor e não transforma isso em quilo. Quando você transforma 10 gramas, R$ 1,99, gente, é absurdo, né? Então, assim, como é que a gente pode aí se organizar para comprar as coisas que caibam no nosso orçamento? E quando a gente fala que alimentação saudável é cara, a gente está falando, sei lá, de orgânicos, né? A gente está falando em comer na rua, de repente um salgado que é integral, de repente, o que a gente está falando, né? Porque se a gente se organizar e comprar as frutas da estação, comprar as verduras da estação, né? E reaproveitar os alimentos de uma forma integral, a gente com certeza vai sentir diferença no bolso, né? E não tiver, assim, mesmo que a pessoa coma carne, se a pessoa conseguir alguns dias da semana, ou pelo menos 1, 2, enfim, que seja, né? Fazer esse tipo de troca de alimento, de substituição. Então, ao invés de eu comer a carne, eu vou fazer de repente uma berinjela, né? Vou fazer uma abobrinha, vou fazer uma cenoura, vou fazer lá um assado, né, de legumes e tal. Enfim, eu consegui fazer essa substituição, né? Com certeza isso vai ficar mais barato. Então isso é um grande mito, né, que a alimentação saudável é mais cara, tá? A gente precisa só saber quais são as escolhas, né? Deixa eu ver aqui. Márcia, eu já falei. Aldina, olá, boa noite, muito bem, acho que falei oi para todo mundo. Márcia, acho que eu já te falei oi, né? Mas vamos lá. Então, voltando aí, esse é um outro mito, né? Uma outra coisa que eu acho muito engraçada também, quando a gente começa a pesquisar, né, a seguir as pessoas, enfim, né, nas redes, e a pesquisar sobre alimentação saudável, tem aquela coisa assim meio, o pessoal é natureba, então natureba é chato, né, é chato, é radical, ou se não tem aquele pacotinho, né, a pessoa come a alimentação saudável, come o orgânico, né, faz yoga, faz meditação, então assim, se isso está muito distante da nossa realidade hoje, né, e a gente começa a ver isso repetidamente, o que acontece? Parece que fica muito distante, né? Parece que aquela realidade é de sei lá, é um outro portal, assim, que a gente atravessou um portal completamente, né, novo, diferente do que a gente está acostumado, né? Essa sensação que eu tinha antes dessa transição, né?
Então é tão maluco isso, que aquilo era longe, né? Uma realidade longe. E aí quando você vai conhecendo, vai aproximando, vai incluindo, né, coisas dessa realidade saudável, né, para sua vida, você vê que é uma mudança como outra qualquer, é uma decisão como outra qualquer, né? É você, entre aspas, abandonar um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de vivência até então, e que, ok, falo sim, Gi, falo sim, volto aí já já, muito bom. Então, assim, da gente ter que realmente abandonar algum tipo de pensamento que não nos cabe mais, não nos serve mais, para a gente poder fazer outras escolhas. E aí aquilo que era tão longe, tão distante, tão absurdo, e que às vezes, assim, muitas vezes eu desdenhava, né? Eu olhava assim com a cara, ai, né? Que é um outro mito também, a coisa do ser elitista, né? Da alimentação saudável, do orgânico, disso tá, acesso para algumas pessoas. E hoje a gente tem, assim, na periferia de São Paulo, inclusive, né? A gente tem projetos belíssimos, né? De hortas que são hortas comunitárias, hortas dentro de projetos, nos próprios SESCs, empresas, né, aproveitando aí os telhados, fazendo horta, acho que no Shopping Eldorado, se eu não me engano, eles fizeram horta, então a coisa ela tá ampliando muito, né, ela tá chegando muito mais perto, a gente mesmo pode plantar os nossos temperos, a gente mesmo pode plantar, né, a nossa comida, mas não tem um pedaço de chão, mas aí tem vaso, né, tem gente aí, tem grupos no Face que plantam tudo em vaso, né? Árvores frutíferas, maravilhosas, assim, de tudo que você possa imaginar, né? E verduras e legumes, enfim, né? Em vaso, né? Então é possível. Então é só assim a gente não imaginar que de hoje para amanhã eu tenho que fazer essa mudança radical, né? Mas é olhar, então assim, a sugestão da Gi do reaproveitamento total do alimento, né? Uma das coisas que deixa a gente, eu não sei se vocês observam isso em feira, mas, por exemplo, no Ceasa é gritante, no centro da cidade é gritante, e nas feiras de bairro, às vezes não é tão gritante assim, porque eles jogam as folhas, por exemplo, da beterraba, as folhas da cenoura, né? Aquelas ramas da cenoura, a folha da couve-flor, do brócolis, eles cortam e jogam tudo debaixo das barracas, né? Porque a pessoa não quer levar aquilo. Aquilo ali é uma verdura para ser feita, refogada, para ser colocada numa torta. Você aproveita tudo, né? A gente usa as raminhas da cenoura, inclusive, para colocar no suco verde, que fica maravilhoso. Já coloquei na sopa, né? Já coloquei no refogado. Então, assim, a gente tem condição de aproveitar, né, os alimentos de uma forma integral. A gente pode fazer uma composteira em casa e também, de novo, não precisa ser, né, aquela grande, enfim, que precise de um espaço maior. A gente pode começar com aqueles baldinhos, sabe aqueles baldinhos de açaí, né? 3 baldinhos daquele a gente já consegue fazer uma composteira em casa com esse lixo orgânico, com as cascas, né? Enfim, com esses restinhos aí dos alimentos que a gente tá consumindo, né? Deixa eu ver o que mais aqui que a Gi falou. É isso aí. Hoje, inclusive, eu salvei uma publicação que é um negócio que eu já vi milhões de vezes, mas que eu ainda não fiz, confesso, que é a casca de banana. Então, assim, a gente até teve uma feira aí, faz uns 2 meses que a gente participou, e tinha uma dos expositores, eles estavam com a casca louca, que é a casca de banana, né? Feito com um tempero como se fosse a nossa jaca louca, como se fosse a carne louca aí que o pessoal faz, né? Super temperada, com pimentão e tal, aquele molhinho. E é um sanduíche, né? Virou um sanduíche. Então a casca de banana é salgada, né?
Não é uma das possibilidades. E é muito legal isso, porque, por exemplo, você pega lá o espinafre. Então você faz o espinafre, sobrou, né, os talos. Né? Os talinhos, se você cortar, você consegue refogar, você consegue enriquecer um arroz, você consegue colocar na sopa, se você não, né, de repente não gostar de comer, às vezes ele fica mais fibroso e tal. Então, assim, tem outras formas, você pode enriquecer um omelete, né? E esse jogo desse enriquecimento mesmo nutricional, a gente precisa olhar para esse alimento e ver todo o potencial dele, né? Então, assim, tem os talos, tem as folhas, e a gente. Como é que eu posso fazer isso? Posso colocar num bolinho de arroz? Sobrou arroz, eu quero fazer um bolinho, né? Então eu posso colocar ali uma verdura nesse bolinho, né? Além da salsinha, por exemplo. Então é isso, é fazer o próprio arroz, né? Enriquecer com o restinho da cenoura que ficou lá da salada, né? Da beterraba, enfim. E usar exatamente isso, né? Por exemplo, as folhas da beterraba pode colocar no suco verde, pode colocar um suco, pode colocar num suco que não seja aí uma vitamina, né? Com leite normal talvez não fique bom, ó, tá vendo? Eu falando aqui, eu nem sei, eu nem fiz, né? Talvez fique bom. Então é isso, da gente ter essa abertura mesmo de repertório, esse foco no enriquecimento nutricional, né? Não só da gente se manter saciado, né? Como tem outro mito aqui que eu já vou pegar o gancho, que é salada não enche barriga, né? Então, quando a gente fala salada, salada não enche barriga, o que eu penso? Que a pessoa colocou no prato, como são os PFs e como tem muita gente que come desse jeito, né? São 2 folhas de alface com 2 rodelinhas de tomate e às vezes uma cenoura ralada, né? Então assim, gente, não vai encher barriga. Quem é que vai encher barriga com 3 folhas de alface, com rodelinha de tomate, 2? Não vai encher barriga mesmo. Aí quando a gente fala de salada, a gente fala dessa, ainda mais agora, né? Não hoje, não é um bom exemplo, porque a gente tá num frio danado, né? Parecendo inverno, mas assim que abrir o tempo, assim que ficar quentinho, uma salada bem caprichada, ela faz, primeiro que ela é muito bem-vinda, porque ela dá essa sensação de leveza, né? Ela é crua, então ela, né, não aquece o organismo e o foco que a gente tem que ter é enriquecer essa salada. Então não é são 2, 3 folhinhas de alface, são 2, 3 folhas de alface mais a rúcula, mais de repente um outro tipo de alface, né? Então coloquei ali, aí eu coloco uma salsinha, eu coloco uma cenoura ralada, eu coloco uma beterraba, né? Aí eu coloco, por exemplo, de repente um repolho, uma abobrinha, um tomate, aí eu tenho um cogumelo em casa. Percebe, gente? Isso não é uma saladinha, isso é uma salada que vira o almoço. E você pode enriquecer com arroz integral ou você pode realmente comer essa salada. Pode colocar os grãos, né? De repente sobrou um feijãozinho ali temperado, deixa ele gelado, coloca na salada, fica maravilha, né? Fazer um vinagrete, por exemplo, com lentilha, fazer um vinagrete, por exemplo, com feijão branco, né? Com o próprio grão de bico na salada. Então, assim, isso é de uma riqueza nutricional sem tamanho, né? Que vai render muito, porque ninguém consegue comer um pé de alface, acho que eu já até falei isso aqui uma vez, mas assim, não dá pra você comer um pé de alface, então esse pé de alface vai durar. Mas por quê? Porque você vai enriquecer com outras coisas, né? Você vai fazer uma salada muito colorida e vai se sentir totalmente saciado, diferente daquela sensação de estar, né, desculpa aí, mas cheio e precisando deitar, precisando ficar quieto para o corpo trabalhar, porque comeu aí uma quantidade grande ou comeu uma comida muito pesada. Então, você não vai ter essa sensação com essa salada. Você vai ter uma sensação de saciedade e uma sensação de leveza, né, que vai te dar vitalidade e a energia que você precisa para continuar aí seguindo, né, as tarefas do dia, enfim, tá? Então é isso. Oi, Pri, boa noite. A Márcia está perguntando quem é vegano,
não fica deficiente de vitamina, tem que suplementar. Olha, Márcia, normalmente o pessoal suplementa B12, né? A B12 ela é ali obtida das carnes, né? Então, assim, realmente às vezes é necessário, porque não se tem na forma vegetal, então é importante verificar isso, mas por isso é que a gente precisa ficar muito atento, porque, por exemplo, o vegano, se a gente fica com o mesmo pensamento que a gente tinha antes, né? Antes de fazer essa transição alimentar, a gente corre um risco de ter uma anemia, de engordar absurdamente, né? Por quê? Porque você vai, por exemplo, vamos supor que não seja o vegano, só o vegetariano por enquanto. Então eu vou continuar comendo leite, vou continuar comendo pão, vou continuar comendo, né, tudo que eu comia, exceto as carnes. E aí o que acontece? Se eu não mudar o meu tipo de pensamento, enriquecer essa alimentação, eu corro um risco de ter deficiência de vitamina, sim. Ainda mais o vegano. Aí o vegano é o vegetariano estrito, né? Então, essa alimentação sem nada de origem animal precisa ser muito cuidada para que a pessoa não coma arroz, feijão, alface. Hoje eu vi inclusive a foto, né, de um prato vegano. Então, assim, arroz, muito feijão, que é ótimo, arroz, feijão maravilhoso, só que era um arroz branco, né? E aí você já perde uma oportunidade de colocar um arroz integral e deixar mais rica ainda, né, a sua alimentação, né? Que a gente sabe que arroz branco não traz nenhum benefício, né? Ele realmente te dá energia. Mas o que acontece? Quando você faz essa transição, você precisa ter todos os nutrientes, e todos os nutrientes significa que eu preciso ampliar o meu repertório, né? Não dá para comer arroz, feijão, uma saladinha de alface, como eu vi a foto hoje que eu estava falando, e uma porção imensa de batata frita. Então, se isso for a base da alimentação, essa pessoa está afadada a ter uma falta de vitamina aí muito em breve, né? Então, eu acho que isso é complicado, né? Pri, muito bem. Abacate e azeite, muita gordura. Muita gordura, como assim, né? É a gordura boa, né? Então é o coco, o abacate e o azeite, né? E as oleaginosas. Então, quando a gente fala desses grupos, né? A gente está falando de gorduras que são boas para o nosso organismo, né? Diferente de um pastel de feira, que o pastel de feira, ele traz toda uma alegria do pastel de feira, mas ele tá lá frito, aquela massa branca, né? Uma tristeza falar mal do pastel de feira, mas ele realmente não é a opção mais saudável pra gente fazer, né? Então, assim, aquele tipo de gordura é uma gordura que realmente faz mal, né? Então, assim, a gente precisa acrescentar. Então, por exemplo, uma maionese. Você compra uma maionese no mercado, né, industrializada, cheia de gordura, e você faz uma maionese na sua casa, já é diferente. Essa maionese, por exemplo, se você faz com abacate, né, ela fica absolutamente saborosa, e você tem a gordura que o seu corpo precisa, mas você tem a gordura boa, né? Então, assim, a comida, por exemplo, com o azeite, né? A salada você coloca o azeite, enfim. Então eu acho que isso é o que o que eles chamam de gordura boa, porque teve uma época, né? O que acontece? Então, são várias épocas, né, gente? A gente tem a época assim, o resumo da ópera é tudo que aparece na mídia para nós, a gente não deve, né, como informação eu tô dizendo, né, a gente não deve simplesmente acatar 100% ou, né, não acreditar 100%. Então, assim, aquilo tem que servir como uma provocação para que eu vá atrás daquela informação, né? Então, assim, não é para eu ficar em pânico, porque se hoje, com tudo que a mídia traz de informação, a gente não toma nem água, a gente nem respira. Quanto mais come, não se respira, não se toma água, ou seja, a gente morre em uma semana, tá todo mundo morto. Por quê? Porque essa quantidade de informações, né, falando absurdos de todas as comidas, do ar, da água. Então, o que a gente tem que ter? Bom senso.
né? Onde é que a gente mora, que acesso que a gente tem, dentro desse cenário, quais são as opções que eu tenho verdadeiramente, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, mesmo que eu tenha que mudar, né, meus hábitos, né, mesmo que eu tenha que fazer compras coletivas, enfim, que eu tenha que me movimentar para me adequar, né, quais são as opções que eu tenho dentro desse cenário horroroso que a gente recebe aí as informações, né? Então, assim, é isso. Não tem muito como fugir, né? A gente tem aí, e não é que é mentira, né? Eles estão exagerando, não, né? Não estão. A gente, se falar que estão exagerando falando mal do agrotóxico, você é uma louca, né? Então, assim, são fatos, né? O glúten, quando a gente fala do glúten e lê sobre ele, a gente está falando de um trigo que não é um trigo que, né? Vem lá de trás dos antepassados. A gente está falando de um trigo modificado, a gente está falando de uma indústria que modificou, uma indústria que refina, uma indústria que faz com que a gente coma, né? O que eles querem que a gente coma, porque as propagandas são espetaculares, né? Então, assim, é muito bom senso. A alimentação, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, tem que ter muito bom senso e tem que realmente pesquisar, né? Então, o que é que aquilo faz, né? Então, assim, aquela quantidade e testar, que é o que eu sempre falo aqui. A gente vira meio que um laboratório. Então, assim, suco verde. Então, assim, tem várias vertentes, inclusive, né? A gente segue a vertente da Conceição Trucon e do Dr. Alberto Gonzalez. Então, assim, e existem milhões de outras vertentes. Então, assim, lê, experimenta, vê o que acontece com o seu organismo, 1, 2, 3 dias, né? Para depois a gente conseguir falar, conseguir ter mais ou menos um parecer, né? Não recebe essa enxurrada, fica em pânico, travada, insegura, não. Se imuna de informações e vá testando no próprio corpo o que é bom para nós, né? O que faz efeito e o que não faz. Então, peraí, deixa eu só ver aqui que eu tô... pulei aqui, Gi chamou o Carlos. Os leites vegetais. Gi, leites vegetais tem uma infinidade, né? Então a gente tem o leite de coco, a gente tem o leite de castanha, das castanhas, né, do Pará, castanha de caju, a gente tem o leite de aveia, a gente tem leite de alpiste, tem leite... Deixa eu lembrar aqui. Oli, qualquer coisa você me ajuda aí a lembrar, tá? Que a cabeça, às vezes, quando falha. Leite de semente de melão. Leite de inhame. Que mais? Tem mais, tá? Mas esses são os mais famosinhos. Se eu esqueci de algum, você me fala. Deixa eu ver aqui, tem... Peraí. Ah, tá. Pedro, já falo já te respondo já. Gordura boa, isso, às vezes demoniza os carboidratos, você acha que dá pra viver sem eles. Ô Márcia, é o seguinte, o carboidrato, assim, gente, na verdade tudo é equilíbrio, né? Então, assim, é aquilo. Se eu comer carboidrato, primeiro, qual carboidrato, né? Se a gente está falando de farinha branca, de pão branco, de arroz branco, batata branca, né? Se eu estou falando desse tipo de carboidrato, com certeza eu vou ter alguns problemas, né? E se isso for a base da minha alimentação, né? E eu comer uma quantidade grande, realmente não vai ser bom para o nosso organismo. Por quê? Porque a gente tem carboidratos muito ricos, né? E complexos que vão fazer o que com o nosso organismo? Vão nos nutrir, né? Vão nos saciar por mais tempo. E isso é uma coisa muito legal, né? Não vai dar aquele pico, inclusive, de insulina, que eu expliquei em outra live, inclusive. E a gente vai ficar com aquela, né, energia sendo liberada aos poucos. Então, os carboidratos, né, que também são outra fonte aí de, né, não se come carboidrato e tal. Tudo é equilíbrio. Então, o que a gente pode fazer é combinações e substituições. Então, isso é muito bacana. Por exemplo, né? E até um seriado muito engraçado, que é o amigo lá, chama de Big Bang Theory.
que ele coloca batata, arroz no prato, né? Acho que é batata frita, arroz e mais alguma coisa. Aí ele olhou assim e falou assim, nossa, é uma redundância de carboidrato, né? Então é a mesma coisa da gente colocar, por exemplo, um purê de batata com um macarrão, né? A gente normalmente não faz isso. Então é uma fonte de carboidrato, né? E qual é esse carboidrato? Então de manhã eu vou comer um pão francês. É a minha base? Todo dia de manhã um pão francês? Então assim, será que não dá para mudar? Dá. Será que dá para eu parar de comer pão francês? Dá, mas eu quero? Não sei. Então o que, que eu posso acrescentar? Eu posso comer uma tapioca, né? Eu posso fazer umas panquequinhas, quem come ovo, umas panquequinhas que são ovo e banana, que fica uma delícia. O próprio pão de frigideira, né? Com farinhas aí sem glúten ou farinhas integrais, né, de trigo integral, por exemplo. Então, assim, eu tenho uma possibilidade de escolha. Eu vou ampliar. Outro dia eu vou fazer uma salada de fruta, né? Ao invés de tomar o leite todo dia, por exemplo, eu vou tomar, né, o leite vegetal, então eu vou tomar o leite de coco, eu vou experimentar que história é essa do leite de aveia. Lembrando que esses leites e toda essa mudança a gente não pode comparar. Se a gente chegar no nível de comparação, a gente está indo por um caminho muito ruim, né? Porque não tem comparação de gosto, são gostos diferentes, a gente vai tendo que ajustar esse paladar e vendo qual é o leite, por exemplo, é o leite de amendoim, que eu esqueci, mas qual é o leite que para você ele cai bem e cai bem no seu paladar. Então, acho que isso é importante. Então, voltando lá, as substituições, por exemplo, do arroz. Então, eu tenho arroz multigrão, arroz cateto integral, arroz vermelho, arroz selvagem. Tem uma infinidade de arroz que não seja o arroz só o branco, né? Então, é isso. Então, assim, dá pra fazer isso? Dá e deve. Batata branca, eu vou comer só a batata branca? Não, tem a batata doce, por exemplo, né? Que é um substituto aí direto. A gente pode comer a mandioquinha, a abóbora. Então, eu vou enriquecendo, né? A minha alimentação e cada alimento que eu vou acrescentando, ele me traz uma fonte de vitamina e de benefícios para o meu corpo. Então é isso. Né? Então a gente sai. O que é muito legal é a gente sair da mesmice, é a gente fazer uma observação que é qual é a base da minha alimentação. E aí, com essa informação, com essa observação anotada, né? Assim, isso como fato, aí sim eu consigo fazer as pequenas alterações, né? Então, porque a gente vai no mais fácil, a gente vai no raciocínio, a gente vai no embalo, a gente vai no automático, né? E a alimentação, ela é automática, ela é cheia de afetividade, é o que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia, que meu pai fazia, é o que, né, o que a família come. Então é difícil, né? Simplesmente olhar para tudo isso e falar, não se come mais nada disso, porque isso tudo faz mal, né? Então, não dá para sair daqui e chegar nesse extremo. Então, o que tem no meio do caminho, né? Tem manter ali a alimentação que eu gosto, né? Que eu fui criada dessa forma e se abrir para gostar de outras coisas, né? Que eu acho que isso que é o grande barato. É uma aventura, né? Se alimentar é uma aventura. Então, vamos lá. Falei pra caramba dos carboidratos, gordura boa eu também falei, imagina. O glúten, Pedro, eu acho o seguinte, de novo a gente vai cair na mesma questão, né? Então, que foi? 15, tá bom. A gente vai cair na mesma questão aí do glúten. Por exemplo, pra mim, então assim, eu fiz um teste com o meu organismo e eu fiquei sem comer o glúten, farinha branca, por 21 dias. O que aconteceu com o meu organismo foi que ele fez... E é muito interessante falar isso porque eu vou revelar a minha idade, que não tenho problema nenhum com isso, mas eu tenho 48 anos, né? Eu tenho aí indícios, porque não fui procurar, não me xinguem, mas eu não fui
Já tenho consulta marcada, mas eu ainda não fui. Eu acredito que eu esteja entrando no climatério. E eu tenho 48 anos. Então, com essas duas características, eu deveria estar engordando, né? E ou teria muita dificuldade de emagrecer. Então, no meu caso específico, quando eu comecei essa alimentação muito baseada em plantas mesmo, eu não deixei de comer carboidrato, eu não deixei de comer pizza, eu não deixei de comer uma série de coisas, mas isso é muito esporádico, isso é muito raro, não é a base da minha alimentação. Então, a base da minha alimentação são plantas, né? Verdura, fruta, legumes e os carboidratos integrais, né? O que eu ia falar para vocês? O açúcar e o glúten, né? Então, assim, o açúcar eu diminuí barbaramente e o glúten eu diminuí barbaramente. O que aconteceu? Meu organismo, meu corpo, simplesmente eu emagreci muito, né? Então, assim, não era esse o foco, tá? Pelo amor de Deus, não vai sair daqui pensando, ela me deu a dieta lá, falou que é pra comer. Não, não é isso. Não era essa a intenção. É claro que eu estava acima do peso, é claro que isso era um objetivo, mas não era, eu não fiz essa retirada do glúten para emagrecer. Eu queria saber se isso ia ter algum efeito no meu organismo, e teve. Então eu acho assim, e tem, né, muitos estudos dizendo do inchaço, né, que muita gente não sabe que é intolerante ao glúten, né, que às vezes até mesmo é alérgico, né, e vai descobrir isso muito tempo depois, são celíacos, enfim. Então, o que eu acredito mesmo é que se a gente fizer uma alimentação baseada em plantas, né, e que se a gente conseguir equilibrar a nossa alimentação e enriquecer essa alimentação, o resto é só consequência dessa escolha que eu fiz. Então, o glúten, né, que até foi falado antes, né, no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche da tarde, né, no bolo do aniversário, enfim, o glúten ele tá em tudo quanto é lugar. Você sai na rua, você tá com fome, o que você vai comer? Dependendo do lugar onde você tá, só tem coisas ali com glúten, né? Então, assim, ou você se prepara para quando você vai sair, para não ter que de repente comer na rua, ou você vai estar, né? Precisa lançar a mão aí desse tipo de alimento. E é isso. Agora, vale a pena fazer o teste, vale a pena diminuir, vale a pena incluir os integrais, outros tipos de carboidratos, para ver como é que o organismo reage. Eu acho que vocês vão ter uma grata surpresa, sinceramente. E aí, né, Pedro, você tava falando da obesidade, não é nem só o glúten, é tudo que vem junto, né? Então, assim, o que eu coloco no pão, né? Enfim, no salgado, aí não é só a farinha branca, mas aí é uma fritura, é um queijo, tudo muito calórico, tudo muito gorduroso, né? Essas combinações todas que são, né, para o paladar daquela sensaçãozinha de bem-estar, né, e que a longo prazo, médio, né, médio e longo prazo, a gente sabe o tamanho do estrago que causa no nosso organismo se essa alimentação for base, né, é isso. Pri, muito legal a couve-flor como arroz. A couve-flor, o próprio brócolis, a própria quinoa, né? Dá pra substituir ou misturar mesmo, né? Fazer parte arroz, parte da couve-flor, do brócolis ou da quinoa, que fica uma delícia também, fica super rico em nutriente, a gente fica super saciado. Leite de amendoim. Isso. Então, Deise, o leite de amendoim, assim, lógico que tem os leites que são, né, mais cheios de gordura e menos. O leite de amendoim é ok. Normalmente a gente usa o leite de amendoim para fazer, por exemplo, algum preparado, né, algum bolo, por exemplo. Então usa ali o leite de amendoim. Mas para tomar, eu particularmente não gosto muito do sabor, né? Porque ele deixa o tal do sabor residual, né? Então, se você gosta muito de amendoim, você vai adorar esse leite de amendoim, né? E aí depende do que você vai tomar.
né? Se você vai tomar com um café, se você vai de repente colocar um cacau, como é que você vai fazer? Ou vai colocar num preparado, né? Uma comida salgada, enfim. Aí você precisa ver aí onde você vai usar. Mas é saudável também, né? Então a gente está falando aí de um leite que é feito em casa com ingrediente que é saudável. Né? Também tem uma série de coisas a respeito do amendoim, então vale a pena, né, ver se esse amendoim aí ele é de repente uma fonte confiável, né? Porque até isso. Respondendo para Priscila. Ah, aqui, a Priscila tá falando como é que faz, ok. Fiz um teste hoje, descobri alergia ao glúten. Farinha branca, leite de vaca, carne de vaca e espinafre. Pois é, Priscila. Então, assim, que bom que você fez esse teste, que bom que você descobriu, porque o seu organismo, o seu corpo vai ser grato a você eternamente. Você vai sentir uma diferença absurda, né? Quando você começar a fazer uma alimentação sem esses alimentos aí que você descobriu que é alérgica. Inclusive, a alergia é grave, né? Então precisa realmente ficar atenta. É isso aí. E aí, não sei, né, se tem mais outros componentes, aí outros alimentos que você descobriu, mas aí lançar a mão agora dos leites vegetais, né, da farinha que não é nem de trigo, porque se você, não sei, é o glúten, né, mas aí das farinhas, dos mix de farinhas sem glúten, né, e faz o pão em casa que você vai adorar. Você vai adorar de verdade. A Gi falou isso, alpiste, castanhas, isso, leite de amêndoa, sim. Inclusive dá pra fazer aquela Nutella caseira, né? Com amêndoa, que fica maravilhoso, com cacau, enfim, né? Não se derruba nenhuma árvore, não se mata nenhum gorila, né? Nenhuma família de gorila é exterminado. A gente não precisa de óleo de palma, né? Nessa Nutella caseira e é isso. Gente, assim, quem tem, eu ia até falar, tem um monte de coisa aqui, mas não vai acontecer. Mas eu acho que foi riquíssimo, né? Agradeço de coração aí todas as perguntas e as interações, isso é muito rico. Só uma coisa que eu anotei, assim, que eu acho que é até legal, paladar infantil. Cuidado com esse termo, tá? Cuidado. Paladar infantil é um termo que assim, a gente precisa muito cuidado. Como é que essa criança desenvolve o paladar, né? Assim, não é do além, tá? Então, se ela tem um exemplo em casa, se não tem, né, desde de pituquinha, se ela não tem as guloseimas todas e as bolachas todas e, né, enfim, as bebidas lácteas todas na geladeira ou as bolachas no armário, os doces, etc. Esse acesso, então, assim, onde foi esse paladar infantil? Né? Então, acho que é muito legal repensar essa história de paladar infantil. Tem adulto, né? O pessoal fala adulto com paladar infantil é um transtorno alimentar, sim, mas o termo é bem complicado, né? O termo paladar infantil isso é uma outra live, é um outro momento, mas assim, gente, envolve quem tem criança em casa, quem tem filhos, quem recebe aí, né? Enfim, vós e tias e tios, quem recebe criança em casa, começa a colocar não só a hora de sentar para fazer a refeição, mas assim, pega uma receita bacana ou inventa uma receita diferente, vê o que tem na geladeira, faz uma brincadeira, né? Faz um bolo diferente. Até a gente estava falando lá do reaproveitamento, tem bolo de casca de banana, né? Então assim, dá uma olhadinha, brinca um pouco, né? Vê como é que a relação com a comida vai mudando, né? Eu acho que isso é muito legal, é muito válido, né? Só respondendo quem perguntou do leite vegetal, gente, só
Lembrando, leite vegetal, quando você bate, né? Porque o leite vegetal é a castanha, a água, o coco, a água, amendoim, a água, é sempre isso, né? Para as castanhas precisa ficar de molho, né? Tem um tempo, enfim, tem todo um jeitinho aí para fazer o leite, é legal dar uma verificada. Mas quando você bate no liquidificador, você vai ter resíduo, tá? Então, esses resíduos também podem ser e devem ser aproveitados para colocar numa vitamina, num mingau. Já fez o leite vegetal, faz o mingau com leite vegetal, tá? O queijo, né? O pessoal faz pastinha, né? Então, assim, o coco, que aqui a gente toma muito leite de coco, sobra bastante resíduo. Então, assim, é um coco ralado, né? Ele fica bem felpudinho, assim. Então, você pode colocar num bolo, você pode, né? Experimentar, adoçar com outro tipo de açúcar, né? Ou colocar a própria banana para adoçar, enfim, né? Fazer esse tipo de jogo aí com açúcar, que é muito legal também, pra gente ir deixando o paladar mais limpo possível, para que ele possa sentir o gosto dos alimentos e aquilo não tá gritando, né? E mascarando de repente outros ingredientes, né? Você faz um docinho de batata doce, você coloca aí esse coco em vários preparados, né? Já coloquei até num refogado. Enfim, a gente sai brincando, né? Que é muito legal. Pode fazer o docinho com coco, o beijinho, né? Beijinho de coco, gente, é maravilhoso. Você faz com leite de coco, com o próprio resíduo, né? E fica muito gostoso. Coloca lá um polvilhozinho e fica muito bom. Muito bem, deixa eu ver aqui. Gente, deixa eu só ver aqui, peraí. Pedro, ok de nada, Pedro. Tô super à disposição. Os cookies de banana e coco. Ai, gente, cookie é muito legal. Pasta de amendoim também dá pra fazer em casa, mas é uma trabalheira danada, precisa ter bastante paciência. Mas tem aí boas marcas, né, de pasta de amendoim, que dá pra fazer uns cookies também bem gostosos, né, sem glúten. Usando aí de repente um açúcar mascavo, um melado, um açúcar que seja, né, bom, mais nutritivo, né? E é isso. Deixa eu ver aqui, dá pra fazer. Bolo de agrião, receita igual bolo de cenoura. Olha que legal, eu não conhecia, viu? A Pri já tá expert aí nas substituições. Eu vi o bolo de abobrinha que o pessoal fez, né? Quem comeu, na verdade, foi ali, ela que me contou, eu ainda não fiz. Nossa, Gi, sabe o que acontece? A refeição e o preparo, ele precisa, como eu falei na live anterior, o preparo precisa envolver a família inteira, né? Então, se você mora sozinho, você toma atitude sozinha, mas se você não mora sozinho, conversa, né? Sobre isso. Isso é uma pauta mesmo, né? Então, acho que é muito importante. 3? Tá bom. E dá pra brincar mesmo, né? É aquilo, a gente faz assim, o seguinte pensamento: não se compra nada até a gente esgotar todas as possibilidades, porque senão a gente fica muito mal acostumado, né? E a gente perde essa oportunidade de criar um alimento novo, né? E de aproveitar os restinhos. Os restinhos da salada viram sopa, né? Enriquecem o arroz, tudo aquilo que a gente já falou de reaproveitamento. Enfim, é olhar para os alimentos com outra cara. Isso é fundamental, né? Tirar um pouco o que a gente conhece da coisa pronta, né? De uma pessoa só, de repente, ser responsável pela alimentação da família e transformar isso numa pauta para conversa, para planejamento e, por que não, numa grande diversão, né? E por que não? É isso aí. Queijos derivados de leites vegetais. Será que dá para fazer iogurte de leite vegetais? Dá para fazer iogurte de coco. Dá sim. Eu não pesquisei outros, viu? Porque eu ainda. Você sabe que eu não fiz ainda o iogurte de leite de coco. Eu tô louca pra fazer, que é o iogurte de coco, mas que dá pra fazer sim.
Oi, Nivalda. Ah, tem muita receita legal, viu, Nivalda? A gente atravessa um portal, né? É um universo cheio de possibilidades. É muito legal e colorido, né? Quer coisa melhor, gente? Fala sério, né? Muito bem. Ah, a Gi quer a receita da Pri. Ok, Márcia, a gente fala sobre isso sim. Muito bem. Muito bem, Pri, sua receita vai ser publicada aí, hein? Olha só que legal. É muito bacana isso. E sabe uma coisa que é bem bacana a gente fazer também? Fez um prato novo, gente, fotografa, né? Põe lá na página do Face, brinca com isso, né? Coloca a receita, faz uma foto bacana, prepara a mesa na hora de comer, sabe? Faz desse momento aí de refeição um momento digamos, sagrado mesmo, sabe? Então, desde o preparo até a hora que você comer, de preferência deixar o celular de lado, né? Agradecer toda aquela oportunidade de se alimentar, de se nutrir, né? Ter conversas gostosas, conversas leves e fotografa, faz uma mesa bacana, né? Mesmo que seja uma coisa muito simples, ou mesmo que você estiver sozinha, não tem problema nenhum, né? Tira uma fotinho, coloca lá na página, faz uma brincadeira, né? Faz um prato bonito e compartilha, né? Que isso é bem legal, né? As pessoas vão percebendo que isso pode estar muito mais perto e fazer parte do dia a dia, né? Não é uma coisa distante, impossível, cara. Isso tudo são mitos que já caíram, né? E se não caíram, a gente tem que colocar para fora, porque não cabe mais, né? A gente tem milhões de possibilidades, milhões de sites para consultar. E é isso. Inclusive eu estou à disposição, então quem precisar de alguma coisa, por favor, não hesitem em me chamar. Dá uma olhadinha lá na página, tem um monte de dica, tem um monte de receita e deixa a alimentação ser uma fonte de muito prazer, mas de muito cuidado também, né? Para que a gente possa se cuidar, se nutrir e se curar. Que eu acho que é isso a grande. Acho que é o grande objetivo, né, de muita gente aí que está passando às vezes por um desequilíbrio, mudando a alimentação, fazendo essa alimentação muito mais próxima do mais natural possível, do alimento mais in natura possível. O corpo, ele dá o sinal de agradecimento muito rápido, né? Então isso parece mágica, mas não é não. É alimentação, né? Ah, é muito legal, Márcia. É bem bacana mesmo, viu? E é um hábito legal, né? Não precisa ser todo dia, toda hora, todo prato, mas de repente você fez lá um prato diferente, criou uma receita nova, né? Arrisca, gente. O máximo que vai acontecer é a gente não conseguir fotografar, né? E não ficar bonito e talvez não muito gostoso, mas ok, né? Faz parte, né? A gente não vai acertar todas, ainda mais quando a gente se arriscar a criar, né? Então só esse risco, só né, essa abertura para essa possibilidade já valeu, né? E é isso aí. Então é isso. Gente, obrigada mesmo pela presença, valeu super. E a gente vai conversando sobre isso, né? Sobre alimentação que é saudável, que é consciente e que transforma as nossas vidas, né? De verdade, né? Isso é muito bacana e eu falo isso assim com muita propriedade porque fez isso, né, na minha vida e no trabalho que a gente tem feito aí de mentoria, a gente vê o quanto as pessoas se beneficiam, às vezes com mudanças muito simples, né? Mudança de hábitos simples para incluir aí no dia a dia e já faz uma diferença muito grande, né? Já tem um bem-estar, cura e é muito legal, né? De saber. Maravilha. Vera, gratidão, viu? Obrigada. Obrigada, Nidalva. Tá lá na Sirva-se com Afeto. É tanto a página do Face quanto no Insta.
E a gente vai ter, eu vou até aproveitar agora, sabe aquela posso mandar beijo? Então eu vou aproveitar esses últimos segundinhos. A gente tá com um curso que vai acontecer dia 5 para quem é de São Paulo, dia 5 de outubro. Tem o meu telefone aqui, a Gi deixou. Se alguém quiser dar um oizinho no WhatsApp, que eu passo para vocês toda a programação. São receitas muito legais, que são, a gente chama de receitas base, né? Que a gente cria em cima delas depois, super versáteis, super nutritivas, uma delícia e com degustação. Então é um curso que vai ter café da manhã, vai ter almoço, muito bate-papo, né? Muita troca e uma bagagem bem legal, tá bom? Então é isso, espero vocês, gente. Um beijo, tá? Boa noite.